Sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Endurance. Estamos cá hoje com a casa cheia, finalmente. Para mais um episódio em que vamos falar das corridas que aconteceram, que foi Qatar e Sebring. Antes de começar, lembro de deixar de agradecer aos nossos patronos e patronas pelo apoio que dão ao podcast, que é sempre agradecido. Começando então pelo WEC. Vamos começar pelo WEC e por as 1812 km do Qatar. Qualificação foi dominada. Ferrari foi a mais rápida, seguida da BMW, a F-Corsa e depois os dois Cadillacs. A corrida foi dominada pela Ferrari. Conseguiu colocar os três carros, sendo que um deles ainda sendo o nome F-Corsa, mas conseguiu colocar os três no pódio. Foi um feito inédito pela Ferrari. Mas vamos então começar um bocadinho pela corrida e começar pelos destaques negativos. Começar por assim, pelos negativos. Então, vamos começar com um destaque cada um de nós. Começar, por exemplo, um dos teus destaques negativos. Eu vou guardar a bomba, porque há claramente um destaque que dominou toda a corrida. Mas, eu posso falar da Porsche, porque a Porsche, sobretudo o carro campeão em título de pilotos, porque o 5 até conseguiu a espaços ter algum ritmo, agora o 6 teve toda a corrida completamente apagado. E a prova do Qatar, acho que todas as equipas conseguiram em alguns momentos mostrar alguns pontos fortes. Claro que a corrida foi dominada pela Ferrari, mas acho que muita gente conseguiu tirar alguns pontos positivos, mas a Porsche foi realmente a equipa apagada do fim de semana. E não conseguiram fazer apenas 1 ou 2 pontos, se não me engano, conseguiram fazer o 10º lugar com o 5, mas num campeonato tão curto é aquele fim de semana que pode manchar-lhes a época. Muito bem. Biju, destaque negativo. O meu destaque negativo vou mais para a categoria abaixo. Ia para o 77. Para o Car on Fire. Nos testes teve um problema que ele ardeu. Agora a zona em si não sei. E depois novamente na corrida, com o nosso querido Bruno, o carro começou a arder outra vez. Pensava-se que era ali na zona do motor, mas havia certas filmagens que as chamas vinham por baixo do chassi, na zona da direção. E um carro que arde, e nos testes, uma semana para reparar, e depois volta a arder outra vez, a pegar fogo outra vez. Eu já estou a pensar em pedir, não sei se o Bruno está a ouvir ou não, em levar um chouriço para a próxima corrida e pronto, e quando o carro começar a arder, olha, fica lá à espera e mete um chouriço a assar. Eu acho que em uma semana o carro arder 2 vezes é... mas também temos que ver que é o primeiro ano, ele também, acho que é o primeiro ano da equipa, ou do Mustang aqui, não sei bem. É o segundo ano. Segundo ano, pronto. Já o segundo ano da Proton com a Ford. Então, segundo ano, em uma semana arder 2 vezes, acho que tem que estar em algum problema. Nem me vai para a parte negativa. Para o destaque negativo. E Fabrício? Antes de ter os meus destaques, vou só pegar naquilo que o Biju estava agora aqui a dizer.
curioso que o carro só arde quando são testes ou corridas do WEC. No IMSA o carro perde peças, mas anda bem e até vence, como foi o caso da Daytona. Por isso, fala-se que o problema dos incêndios no Mustang WEC está relacionado com os mufflers dos escapes. Portanto, os carros nas corridas do WEC que tem um limite máximo de decibéis, salvo erro são os 100 decibéis, e para isso eles tiveram a colocar restritores, mufflers nos escapes dos carros e, pelos vistos, os cavalos americanos não gostam muito de serem capados. Portanto, esperemos que nas próximas corridas a coisa melhor, mas de facto eles tiveram um incêndio portanto, nos testes e depois tiveram outro princípio de incêndio na corrida. Espero que isso não volte a acontecer, porque pronto, é sempre chato quando uma equipa perde um carro, e neste caso perdeu nos testes e depois na corrida. Felizmente conseguiram evitar males maiores. Vou só complementar o destaque negativo do Hugo. Também tinha aqui a Porsche Penske. Aliás, o Desire começou logo na qualificação, nenhum dos carros passou à Hyperpole, e depois na corrida não foi muito melhor. Eles terminaram com os dois carros nos pontos, por ficarem P10 e P11, mas o carro da AF Corsa não conta para o Mundial de Construtores, e portanto ficou com os pontos do 9º e do 10º lugar. Conseguiram aqui uns pontitos, mas muito aquém para a equipa que tem o carro campeão no ano passado, e que no ano passado tinha dominado esta corrida no Qatar. Portanto, para mim, o meu destaque negativo, o principal era a Porsche. Vou referir a Cadillac. A Cadillac, porque tem um sabor amargo, que teve tudo para disputar a vitória nesta corrida, e quanto a mim tinha um andamento realmente para conseguir disputar com a Ferrari a vitória, mas deitaram tudo a perder. Portanto, estavam a fazer uma bela corrida, mas depois aquele desastre, quando a corrida estava prestes a retomar, em que o Alex Lynn foi à traseira do carro do Jenson Button, aquilo foi mal demais. Pronto, realmente foi muito infeliz para a Jota e para a Cadillac, que já merece uma vitória no WEC. Mas pronto, as corridas são assim, não é? Irão certamente aprender e se calhar até dar umas dicas quando for para recomeçar corridas com o carro um atrás do outro. Vejam lá, dê um bocadinho mais de espaço para evitar que isto se repita no futuro. Eu essa situação ia dar um momento-chave da corrida. Porque é fabuloso. Sim, também é. É fabuloso, mas depois eu vou mais. Depois falámos que sim, também foi para mim um momento-chave, mas nos negativos, o meu destaque vai para a Aston Martin. Não esperava que estivesse lá na frente, não é óbvio, mas esperava um bocadinho mais dos Aston Martin. Em termos de pace da corrida, estiveram sempre, a meu ver, aquém, sempre com alguma diferença para os lá da frente, cerca de, não estou em erro, 1-2 segundos, consoante as diferentes voltas, mas nunca teve o pace, e depois, claro, a porta voadora. Eles têm que ver bem aquilo. Não é.
Eles ali ao meio da corrida tentaram desenvolver alguma maneira para ganhar tempo. Não é que metesse uma asa atrás e eu estava a tentar criar uma asa à frente. Só voltava a abrir outra porta que tudo começava logo a voar. Não sei se foi tentativa de melhorar a aerodinâmica ou de perder peso. Ou se calhar, antes da corrida tiveram a ver Ferrari contra Ford, no filme. Da primeira cena em Le Mans, quando o Miles arranca tem a porta lixada. Exatamente. Só que ali não resolveu a martelo. Não, que ali não foi martelada porque não chegaram a tempo de martelar a porta, que a porta martelou-se a si própria. É verdade. Eles também não fizeram para... O piloto não conseguiu fazer para que a porta se mantivesse no carro. E não houve penalização em relação a isso? Julgo que não. Penso que não me recordo, mas penso que não. Eles receberam avisos para que o carro tinha que ir às boxes. Sim, Ok. mas depois a porta voou e eles acabaram por entrar nas boxes e não acho que não levaram penalização nenhuma. Sim. Não sei se tem mais algum destaque negativo. Eu não tenho assim mais nenhum destaque, mas acho que podíamos complementar ali aquela parte da Cadillac, porque realmente foi o momento-chave da corrida. Quer dizer, estávamos ali com o quê? 1h30 de corrida ou 2. Tínhamos ainda tanta corrida pela frente e eles conseguiram logo deitar a corrida a perder. A Ferrari partia como favorita, mas a Cadillac preparava-se para fazer pontos importantes. Eles, a meu ver, até tinham um ritmo superior à BMW e num cenário realista era eles conseguirem terminar com os dois carros em quarto e em quinto. E talvez até conseguir meter um carro ali no pódio. E logo no início da corrida esse cenário foi todo por água abaixo. E para mim até o maior choque foi como é que um acidente entre dois Cadillacs e nenhum deles foi o Earl Bamber. Isso para mim foi o maior choque. Isto aqui foi o acidente, foi a 2h47 de corrida. Sim. Foi nesses 2 minutos. Mas ainda assim é numa fase bastante prematura da corrida. Sim. Se vocês se recordarem logo no início da corrida, há um toque com o 38 e o carro dá um peão e fica em último. Mas rapidamente consegue chegar ao top 6 ainda durante a primeira hora de corrida e depois anda ali no top 3 com 1h30 de corrida. Por isso eu acho que eles realmente tinham tudo para dar luta e chegar ao pódio nesta corrida. Foi realmente um enorme desastre. E depois eles ainda tiveram problemas com o acelerador. Portanto, a partir daí foi o descalabro, né? Foi sempre a piorar. Foi sempre a descer. Sim. Eu tenho só um destaque negativo, que é no GT3. Tivemos a estreia da Mercedes no WEC, no regresso, e pronto, não correu assim muito bem. O 60 teve problemas e não foi classificado, o 61 também acabou por desistir. Não foi certamente a melhor estreia para a Mercedes e para a Ironlix com este novo carro. Veremos agora em Imola, uma vez que a Ironlix irá correr em casa, veremos se as coisas correm um pouco melhor. E também não posso esquecer a corrida completamente para esquecer da Porsche Mantei, não é? Portanto, acho que venceram, foram campeões no ano passado, e que este ano conta também com os Iron Dames. Esperava-se muito mais do 911 da Mantei e também esperava mais do andamento das Iron Dames, mas os 911 simplesmente não tiveram ritmo e foram os últimos classificados. Portanto, há aqui um trabalho pela frente. Esperamos que em Imola
consigam disputar posições mais interessantes. Muito bem, vamos então aos positivos. Queres começar, Biju? Espera, estava distraído, desculpa, não vi. Os destaques positivos. Os meus destaques positivos dou. Eu a corrida vi só assim à escapadela, mas dou mais à Ferrari por o top 3. Está ali a F Corsa a fazer-se de chouriço ao fiambre e ambas a Ferrari são o pão, né? Ali uma sanduíche à maneira. Pepperoni, com salame. Acho que é salame. Depois fazem ali uma pizzazinha ali à maneira, com a massa e o tomate e depois o salame por cima, né? Mas é top 3, acho que foi uma boa corrida. Estavam quase sempre também à frente. E mais não posso. Não posso. Para mim, vai esses o parte positivo. Os três positivos. Fabrício. Sim. A Ferrari dominou praticamente esse belo prazer. Passando aqui um bocado do exagero, mas basta ver que o 51 foi para aí um campeão das penalizações durante a corrida e mesmo assim portanto, chegou ali a morder os calcanhares para a vitória. Portanto, a Ferrari consegue pôr os 3 carros. É engraçado que no ano passado, nesta corrida, a Porsche tinha feito Porsche de fábrica, Porsche privado e Porsche de fábrica, e este ano a Ferrari faz exatamente o mesmo. Portanto, o 499P de fábrica, o privado e depois o outro carro de fábrica. Pronto, esquecendo aqui, colocando aqui de lado a Ferrari que o Biju já falou, a BMW, Kevin Magnussen e companhia tiveram uma bela estreia, ficaram à porta do pódio com o número 15. O carro teve alguns problemas eletrónicos. Recordo-me daquele recomeço em que o limitador parece não ter desligado e depois o carro portanto perdeu ali algumas posições, mas quer dizer, tiveram um quarto lugar a Daytona na corrida inaugural do IMSA, outro quarto lugar na corrida inaugural do WEC. Parece-me bons indicadores para a competitividade deste BMW M8 M Hybrid V8, desculpem. Parece realmente que as evoluções e que o trabalho que fizeram ao longo da temporada passada e neste inverno, o carro parece-me muito bem. Haverá porventura ali alguns toques, algumas coisas pequenas coisas para ajustar, mas esta equipa da BMW M Team WRT parece muito competitiva e creio que poderão conseguir coisas muito interessantes também este ano. Portanto, este será o meu destaque. Faço só aqui uma menção à Toyota, porque a Toyota teve uma quinta-feira também difícil, só com um carro passar à Hyperpole, e teve uma corrida praticamente limpa. Ali um toquezito ou outro do Buemi e um peão do Mike Conway, que eu me recordo, ao longo da corrida. Mas conseguiram de facto maximizar a estratégia e minimizar as perdas. Eles conseguiram aqui um P5 do número 8 e um P6 do número 7. Portanto, foi um resultado fantástico para uma corrida muito difícil para a Toyota, como se antevia. Muito bem, Hugo. Bom, eu fui aqui desarmado pelo Fabrício. Também, extra Ferrari, quem eu queria destacar era a BMW e a Toyota. Posso também realçar que o carro 15 da BMW teve ali um período que eles tiveram uma penalização devido a um contacto com o Ferrari vencedor num recomeço e caíram para trás e tiveram que,
nesta pista e nesta corrida que foi francamente tão aborrecida, porque esta pista não serve para estas corridas. E eles foram dos poucos carros que conseguiram evoluir braço a braço em pista, sem ser pela estratégia. E é prova viva do tão bom ritmo que eles tinham, que eles conseguiram evoluir desde o fim do pelotão, desde 15º ou qualquer coisa, e conseguiram acabar a corrida em quarto, sendo que o carro-irmão, que esteve mais isento de problemas durante toda a corrida, não conseguiu obter um resultado tão bom. E pronto, e falando também um pouco da Toyota, em sentido inverso àquilo que eu disse da Porsche, eu sinto que a Toyota conseguiu maximizar o seu pacote nesta corrida. E neste campeonato, eu acho que as marcas não podem perder oportunidades. Não estamos a falar de um campeonato com 20 provas por ano, estamos a falar de um campeonato com 8 provas. Um erro é uma fatalidade muito maior. E os parabéns para a Toyota por terem feito o que se pedia nesta prova. Muito bem. Eu vou então dar uns destaques aos G3. GT3, não? Destaque a United, que fez uma qualificação fantástica e conseguiu colocar os dois McLarens em P1 e P2. E no final da corrida conseguiram um P2 com um dos carros. Mas o grande destaque dos LMGT3 foi o número 33 da TF Sports, com o Ben Keating, o Cadella e o Edgar. Qualificaram-se em 13º, acho eu. Sim. Formas fora do top 10 e conseguiram ganhar a corrida. Algo que foi espetacular para eles. O Ben Keating, todos sabem que é uma máquina ao volante. E temos também bons pilotos. Temos Dani, que é piloto nosso Nuno Pinto, por isso tem muita escola ali. Por isso o Corvette demonstra ser sempre um carro fiável e capaz, e eles conseguiram ganhar a corrida começando fora do top 10. Momento chave, já falámos do principal, Cadillacs. Não sei se têm mais algum que queiram acrescentar. Eu tenho que voltar a ver on-board do 12. São para aí 2 minutos ou 2 minutos e meio, em que eram para bater um no outro para aí umas 3 ou 4 vezes, em que eles ficaram, em que o 12 ficou assim milímetros a milímetros do 38. Eu não sei, eu acho que aí eu dou mais a culpa ao 38, ao Button, que estava a conduzir, porque ele avançava, acelerava muito e de um momento para o outro travava do nada quando chegava a uma curva, e o 12 quase tinha pouca reação e quase chocava nele. E a parte do acidente é que já não está o safety car. O Button acelera, o 12 pensa, bem, deve ser agora para arrancar, chega a uma curva, trava do nada, pronto, e dá-lhe um afoice, um beijinho por trás. E depois os dois, pronto, vão para a box. Depois acho que foi um dos dois teve que voltar outra vez ir às boxes. E pronto, e acho que isso aí acabou a corrida dos dois por uma coisa estúpida, sem jeito nenhum, em que poderiam estar os dois à vontade no top 5. Sim. Para mim o mais desapontante até é que este acidente apaga-nos algo tão positivo que foi a Jota, neste início de aventura com a Cadillac,
conseguiram ser imediatamente competitivos. Temos Exatamente. operações com 2 anos completos de experiência e a Jota entra e consegue meter o carro imediatamente a andar. E isso foi completamente em vão. Todo o trabalho, toda a preparação para esta corrida foi em vão em segundos. Porque o que choca mais é, se fosse em corrida, tudo bem. Agora, em safety car, é que o safety car já tinha ido embora e que estavam para fazer a largada. Que ainda para mim é mais estúpido. E eles tinham GTs. E eles tinham GTs Sim, a fazer para buffer. para o primeiro atrás. Ferrari. Eles nem tinham pressão Sim. direta. Atrás. Sim. E ainda mais do que os dois avançavam, ganhavam ali um avanço ao Ferrari, que ele depois tinha que passar o GT. Não, ficaram por ali. Olha, vamos ficar aqui, pronto. Eu ali, na manobra do 38, na condução do 38, vejo muito do recomeço que é feito normalmente nas fórmulas. De colocar, travar bruscamente e depois acelerar. A temperatura nos pneus, nos travões, voltar a acelerar. Porque ele fez. É que nesses 2 minutos. Ele nesses 2 minutos ele faz muita vez isso. Ele trava, se travasse ligeiro, não, ele trava de repente e o Veloso, como vai aproveitar o balanço, também afrouxa na travagem. Eu a ver, isto vai dar molho. Olha, pronto, e deu no final. Pronto. Mas o Hugo disse tudo. De facto, este incidente mostra por completo o trabalho excelente que a Jota fez e com um carro novo que foi chegar e começar logo a andar rápido, muito rápido. Sim. De tal forma a colocar a Ferrari em sentido. Epá, e com um acidente destes, da forma tão caricata que foi. E vamos ver se este acidente não pode alterar um pouco da mentalidade na próxima corrida. E a vez andarem no topo ou andam ali no meio. Vamos ver. Vamos ver. Bem, se não temos mais nenhum destaque, vamos então passar Marcelo, para... desculpa. Deixa-me só referir uma coisa rapidamente, que é, tu falaste nisso, a condução do Jucadella foi impressionante. Aquela aula defensiva, soube ter essa pressão do McLaren 59, epá, foi fabuloso. A forma como ele posicionou o carro e tirou partido também do tráfego para conseguir se defender, epá, foi fantástico. Fantástico mesmo. Sim, tem escola. Fernando Pinto. Não, muito bom piloto e pena não estar por outros voos, mas é o que é. Quando está lá, quando está e onde está, faz sempre um bom trabalho. Por isso é o espectáculo dele. Vamos então a Sebring. Corrida de 12 horas, em que o BMW conseguiu superar os restantes na qualificação e colocar o carro na pole position, seguido dos 3 Porsche e um dos Acura de Meyer Shank e seguido dos dois Cadillacs da Wayne Taylor. A corrida foi, digamos, uma limpeza da Porsche, ao contrário do que se passou no EC, no IMSA. A Porsche continua muito, muito forte. Conseguiram fazer 1-2, carros 6 e 7. Completar o pódio, o Acura da Meyer Shank, e depois o Cadillac da Whelen e BMW um dos BMWs.
Destaques negativos também. Começar por Marco Fabrício. Destaques Paixão. negativos. Bem, não sei se começo pela Wayne Taylor. Espera aí, quais? Mas os 2 carros ou um deles? Pá, o 10. O 10. Portanto, aquilo foi muito aquém daquilo que esperávamos. Até por contraste com a Jota. Mas não sei, pá. Não consigo perceber. A Wayne Taylor acho que subestimou um bocadinho a curva de aprendizagem com este carro no início da temporada, quando recebeu o carro e que realmente queriam alcançar melhores resultados do que tinham conseguido com o Acura e que realmente parecia que tinham reunidas todas as condições. Ainda não foi desta que se viu o número 10 com um andamento competitivo, digamos assim, para conseguir disputar pódios e vitórias. Portanto, para mim, ainda há aqui muito trabalho para fazer, muita coisa para aprender, certamente. Depois houve aquela penalização, que é o caso da corrida, no caso da Wayne Taylor Racing, por um suposto toque entre o número 10 e o Ferrari, e depois Que não existiu. exatamente, ver-se a perceber que afinal não existiu. Não consigo perceber como é que a direção de prova, portanto, toma uma decisão sem ter todos os elementos na sua mão para poder tomar a decisão certa e justa, e portanto penalizam um carro com 60 segundos. Portanto, foi uma decisão pesada, assim. E repare, estamos a falar de uma corrida de resistência, portanto tinham tempo para tomar a decisão. E portanto não havia aqui nada que os obrigasse, por exemplo, como uma corrida sprint, em que temos de tomar a decisão já, porque senão a corrida depois acaba e é uma chatice. Não, pá, sabia-se que a corrida ia durar. Eu não sei se faltavam para aí umas 2 ou 3 horas para a corrida acabar. Epá, eu confesso que não me recordo já o tempo que faltava, mas Não consigo. não percebo, não percebo. Portanto, as coisas já não estavam assim muito bem, portanto, de repente ficaram 3 voltas, conseguiram recuperar 2 voltas ainda, mas a verdade é que terminaram uma volta do líder, e para mim foi um fim de semana desastroso para o Wayne Taylor Racing. O Wayne Taylor tem todo o direito de estar zangado. Se realmente o próprio diretor de corrida admitiu que penalizar o 10 foi um erro, ainda assim a mim parece-me claro que tem que descobrir como pôr aquele Cadillac a funcionar, e rapidamente. Portanto, este é o meu principal destaque negativo. Eu posso logo acrescentar que, fora toda essa situação com o carro 10, eles depois ainda têm ali problemas com o 40. Sim. Por isso, o Wayne Taylor tem 2 carros. É assim, o 10 até podemos dizer que, dentro das circunstâncias em que se encontrou, atrasada 2 ou 3 voltas, depois até conseguiu fazer uma recuperação e, acima de tudo, conseguiram rodar. Agora, aquela questão com o carro 40 foi muito estranha. Eu não percebi
que aconteceu para ele ter batido ali. Exato, ainda para mais o Braden Hartley. Sim. E não, Hugo, foi uma coisa muito desculpa estranha. interromper. E ainda tiveram problemas com o do LM também. Que ele teve um problema qualquer na. Tiveram que resolver nas boxes. Com o GTD. Sim. Portanto, a Wayne teve problemas com os 3 carros em Sebring. E isto é aquele chamado fim de semana que tiveram problema de juntas. É juntar o fim de semana todo e jogá-lo fora. Em Daytona também foi com o 10. Sim, e o problema do acelerador também tiveram nisso da corrida. O Filipe falou que o acelerador estava a 93%. Isto Exato. foi a 11 horas e 49 minutos a fim da prova. Que ele faz a Foi logo no reportagem. início. Foi logo no início. E o Wayne faz a reportagem da situação da penalização, faltando 2 horas e 46. A dizer que o diretor de prova, que já tinha as provas todas, eu até pus o vídeo no grupo da Endurance. As pessoas que estão a ouvir, temos WhatsApp, BFF1 Endurance, falamos só lá da Endurance, melhor grupo da comunidade. E eu meti lá o vídeo em que está o Wayne 4 minutos a martelar o diretor de prova, a dizer que tem as filmagens todas. Depois, ou foi no mesmo dia ou no dia seguinte, lançaram a filmagem do onboard do carro, em que vai o Ferrari à frente do nada, só se vê ele ir embora, que nem há toque nem nada, mas na filmagem da transmissão parece que há um toque. No momento em que está o 10 vai atrás do Ferrari. Na transmissão parece que há um toque, mas as filmagens de onboard nota-se que há ali um pouco de espaço entre os dois carros e ele despista, e o Ferrari despista-se do nada. Então, e o diretor de prova teve 2 horas e 40, é capaz de ter para aí umas 3 horas quando lançaram as filmagens, para tentar resolver ali o problema, né? Nem que dessem a volta, né? Como eles não tiveram culpa nenhuma e foi uma penalização injusta, não, continua a correr. Para mim é um dos destaques negativos também. Sim, juntando o principal destaque, acho que para todos é no fim de semana da Wayne Taylor, completamente falhado. E para mim o destaque foi os BMW, que conseguiram a qualificação, melhor composition, e depois o melhor BMW só ficou-se pelo quinto lugar. O destaque negativo para mim é claramente a quantidade de carros que não acabaram com problemas mecânicos ou incidentes. Esse foi um fim de semana bastante mau nesse sentido. Além do 40, o Lamborghini também se ficou com problemas mecânicos mais ou menos a meio da corrida. E depois os restantes carros GTDs e LMP2 também com problemas. Os LMP2 no início da corrida, então, aquilo foi loucura. Sim. Foi, principalmente logo aqueles houve ali logo 2 que ficaram-se logo nas primeiras curvas na relva. Muito engraçado de se ver. Foi. E qual era a curva que o 40 bateu? Qual era o número da curva? É porque também houve outro que bateu antes. E foi a mesma maneira. Não fez a curva. É a última antes da meta, não é? Eu acho que é. Eu acho que sim. É porque é com o 40 e houve outro carro, que eu não sei se foi um LMP2, que também foi da mesma maneira. Há que fazer a curva,
prolongaram aquilo e bateram no mesmo sítio. Sim. Eu tenho só um destaque. Tu mencionaste ao passão que é epá, a Lamborghini. A sério. Aquilo já dói, pá. Não sei. O que é que ainda estão por lá a fazer? Sinceramente, É um bom Não sei. material para mimos. é. É Não consigo honrar o perceber. início da empresa. E depois tenho o Acura 60. Pá, aquele acidente depois com o 24 nas boxes, deitou tudo a perder. Não é? Sim, claro. Mais destaques. Mais algum destaque negativo? Se não, vamos aos destaques positivos da corrida. Se queres começar tu, Bijão. Pá, o meu Destaques destaque positivos. positivo do top 5 de GTD. Ao meio da corrida, eles pareciam uns malucos. Acho que era o Rexy que ia a lidar. Pá, pois os carros a seguir já não me lembro que. Só que até o quinto havia uma diferença de menos de um segundo. Eles andavam doidinhos ali a passar toda a gente. Não, os outros a passarem, mas eles andavam ali doidinhos. Pá, e via-se que estava a ter mais pica a corrida deles do que até de GTP. E também do meu destaque positivo também ao Rexy. Depois de ter levado na boca a Daytona, foi preciso pôr um aparelho no carro para conseguirem ganhar. E um aconselho que eu dou a eles: não tirem o aparelho. Há quem diga que as pessoas com o aparelho ficam feias, mas o carro com o aparelho fica bonito. É pá, continuem, que assim podem trazer mais vitórias. Bem, Fabrício. Ora, então deixa-me ver os destaques positivos. Bem, acho que vou para o óbvio. A Porsche. Portanto, conquistar o duplo pódio e uma vitória a Daytona. Fez ainda melhor em Sebring, com o Seta a repetir o primeiro lugar e o Seja conseguir um P2. Mas quem olhar somente para o resultado da corrida pode achar que a corrida foi fácil para a Porsche. Mas não foi o caso. Foi uma corrida muito disputada, várias mudanças de líder e vários candidatos à vitória. E foi contra mim uma corrida muito interessante entre a Porsche, o 31 da Willen Engineering, e depois, à medida que as temperaturas foram baixando, a Porsche conseguiu ganhar aqui um bocadinho mais de competitividade, ou conseguir extrair se calhar um bocadinho mais dos pneus e conseguiram um resultado brilhante. Portanto, são os campeões das 36 horas da Califórnia. Portanto, ganharam a Daytona e Sebring. E o Nick Tandy, sinceramente, é impressionante. O homem conseguiu já, portanto, para já ter conseguido o Grand Slam das 24. Portanto, agora sobe mais esta das 12 horas de Sebring e torna-se o 10º piloto da história a completar a tripla coroa das corridas de resistência. Portanto, Le Mans em 2015, as 24 horas de Daytona em 2025 e agora Sebring também em 2025, e o primeiro piloto a vencer as Big Six. Há aqui uma curiosidade interessante, que existe a possibilidade do Lawrence Vanthoor conseguir ser o 11º piloto a atingir a tripla coroa da Honduras, se vencer este ano em Le Mans,
e caso consiga vencer este ano em Le Mans, será o primeiro piloto da história a fazê-lo no mesmo ano civil, portanto a conseguir a daqui por um. E o mesmo para o Nardi e para o Tandy. Sim, 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 sim. Mas há uma curiosidade, que é eles vão estar em carros separados. Elma. Epá, eu sinceramente acho que este trio de pilotos é extraordinário. Mecânico, Nasser e Lawrence Vantore, epá. Este início da época está a ser brutal. Um, portanto vê-los em carros diferentes em Le Mans vai ser muito estranho. Portanto, epá, basicamente parabéns à Porsche, que no IMSA, à Porsche Penske, que no IMSA vai de vento em popa. No EC, a história é um bocadinho diferente. Epá, e depois tenho o destaque também do 31 da Action Express, William Racing, que fez uma belíssima corrida. Recorde-se que o 31 não conseguiu sequer fazer uma volta na qualificação devido a problemas, partiu de último, mas até por contraste com outros carros da Cadillac, foi realmente fantástico ver este carro 31 nas mãos do Aiken, do Bamber e do Vesti. Rápidos e consistentes, até parecia que ia vencer a corrida na primeira metade da prova, lideraram parte significativa da corrida, mas pronto, depois realmente quando as temperaturas baixaram, foram perdendo um bocadinho dessa vantagem e apesar disso manteve-se segundo lugar, deu muita luta. Foi quanto a mim um grande trabalho para chegar a um P4, que é um bocadinho agridoce, mas para mim foi um destaque também muito positivo. Gostei muito de os ver. Muito bem, Hugo. Bem, eu não tenho assim mais nada a acrescentar e também não quero perder muito tempo também porque acho que o Fabrício já criou ali o bichinho acerca dos carros da Porsche em Le Mans e acho que vamos ter que avançar mais rápido. Mas força, Marcelo. Eu vou só dar destaque também à Meyer Shank. Deixa-me um bocadinho chateado que depois de um ano fora eles voltam e conseguem colocar sempre um carro lá no topo. Depois de Daytona, agora P3 e também em Sebring, eles conseguem colocar sempre um dos carros lá na luta. Por isso, deixa-me um bocado chateado que o Wayne Taylor não tenha conseguido fazer uma coisa, ser tão competitiva quando estava com a Acura. E agora com a Porsche, com a Cadillac, também não estão a começar bem. Mas pronto. Acho que é isso, os tantos destaques já todos falamos sobre isso. Não sei se tem algum momento chave que queiram acrescentar. Eu dou o meu momento-chave a vitória da Porsche, do Car 7. Em que o que eles fizeram agora, de ganharem Daytona e ganharem Sebring, já não era feito desde 2017, com o carro número 10 da Wayne Taylor. E a Wayne Taylor, nesse ano, em 2017, ganhou 5 corridas consecutivas. Só na sexta, quem ganhou foi a Mustang Sample Racing, com o nosso Filipe Albuquerque e João Barbosa. Agora, a questão é, será que não vamos ter um 2017 da Wayne Taylor, mas agora versão Porsche em 2025? Vamos ver. Vamos ver. É que ao meio da corrida eles têm andado ali. Porque depois chega ao final da corrida, é quando o Porsche acorda para a vida e conseguem estar a fazer as últimas horas, ou as últimas voltas sempre em primeiro e segundo lugares. Mas durante a corrida é muito raro ver eles andarem bem, andarem lá em cima, andam ali a
a marenar. Pois quando chega aquele tempo, tem que ser agora. Eles conseguem pôr o carro no topo e chegar até ao fim. Em endurance, o principal é chegar até ao fim e sem problemas e conseguir ganhar. Para mim, o meu momento-chave é mesmo a vitória da Porsche do número 7. Mais algum? Para mim, o momento chave, como é óbvio, foi a penalização. Impediu o 10 de chegar um bocadinho mais à frente, mas é o que é. Mas esse foi para mim o momento chave. Muito bem, se não tem mais nada a acrescentar, podemos passar à antevisão das próximas corridas. Podemos continuar no IMSA, que é a próxima corrida, fim de semana de 11 e 12 de abril. Corrida em Long Beach. Corrida de sprint, a mais curta do campeonato, são apenas 100 minutos. O que esperar da corrida? Um problema qualquer para o 10. O 40 vai ficar à frente do 10. Porsche 1-2. Terceiro, não pode vir quem banha. Qualificação, quem vai fazer a quali vai ser o BMW. Mas depois na corrida vão ficar cá atrás. Para mim, o BMW número 24 é a AS da Fórmula 1 no ano passado. No sábado eram espetáculos na qualificação, mas depois na corrida desapareciam. E acho que vai ser. E o Acura vai ficar à frente da Cadillac. Bem, só realçar que o ano passado, ou nos últimos, se não estou em erro, 2 anos, tem sido vitórias da Cadillac. Por isso, Cadillac dá-se bem ali. Sim. Vamos ver este ano. A Cadillac venceu 6 das últimas 7 corridas em Long Beach. E só em 2023 é que a Porsche interrompeu a série da Cadillac ao usar como estratégia não trocar de pneus. No ano passado a Cadillac repetiu a estratégia de não trocar de pneus e também venceu. Portanto, isto é princípio, é só pôr lá o número 10 e não trocar de pneus, não é? Não, o problema é que depois podem não trocar pneus, mas depois podem vir outro problema qualquer. Pois, problema de rádio. Daytona foi temperatura, agora foi o acelerador. No ano passado era fios queimados. Sim, sim. E problemas de rádio também. Sim, aquele carro já teve todos os problemas. O carro não, é assim, o número, eu vou mais pelo O 10 número. é o 10. Todos os carros o número mantém-se, é o 10. É o 10, sim. Um bocadinho mais a sério. A corrida que interessa este ano, a meu ver, para o Filipe, o carro não é o 10, por isso. É o 101, não é? É 101. Vai ser estranho, pá. Epá, em relação ao Long Beach, não sei. Será que a Porsche Penske consegue 3 de seguida? Parece muita fruta, não é? Sinceramente. E sobretudo quando a competição não está milhas atrás. Sim. Eles têm vencido ali nos detalhes. Sim. Sim. Por isso. O top, acho que o top, abaixo do top 5 tem estado quase sempre abaixo dos 10, 15 segundos para aí. A Daytona estava muito perto, o segundo lugar do primeiro. Acho que o top 3, 4 tem estado sempre abaixo quase dos 10 segundos, 10 a 15 segundos na final. Portanto, tudo é possível. Sim, corrida curtinha. Sim. Portanto, os carros são todos competitivos, o plantel é muito forte. Mas Também é o detalhe de
de não correrem com os GTs, não é? Exatamente. Que também eliminam o fator das dobragens. Os LMP2 também correm, certo? Não. Não. É a classe apenas principal, GTP. é GTP e Ok. GTD. GTDs, a classe com pilotos amadores. Exato, os prós não. Exato. Os prós ficam de fora. Os prós ficam de fora. Vou ver, vai ser acho difícil de prever quem possa vencer. Está tudo muito perto. Num circuito citadino, difícil de ultrapassar. Aquela mítica retunda do chafariz. Vamos ver se alguém passa por cima, corta a relva e leva a multa ou não. Mas eu acho que vai ser para a venda esta corrida. Pois. Epá, se eles conseguirem repetir as qualificações que têm feito, não é? Sim. Pá, partem logo lá na frente. Depois é uma questão de conseguir ganhar aqui alguma margem e porventura gerir. Não sei. Mas por acaso também estou inclinado por aí. Mas acho que vai ser uma corrida gira. Curtinha, mas intensa. Muito bem. Próxima corrida do WEC é a Imola, de 18 a 20 de abril. Expectativas? Tem alguma? A Porsche automaticamente tem que estar melhor. É impossível eles estarem tão mal como tiveram no Qatar. E acima de tudo, é assim, superar a corrida do ano passado acho que vai ser difícil, até porque o ano passado tivemos a presença da chuva e tivemos aquela estratégia brilhante da Toyota e consequente defesa de posição. Mas que tínhamos uma corrida quase tão boa como o ano passado. Se tivermos, será excelente, porque Imola o ano passado, a meu ver, foi a melhor prova do campeonato. E acho que este ano até poderemos ter mais fatores, porque o ano passado a corrida foi ali dominada pela Ferrari, né? E também com a presença da Toyota e da Porsche. Mas acho que este ano podemos ter sobretudo a Cadillac e a BMW também com bastante força e animar mais ali a luta pela vitória e pelos lugares do pódio. Sim. A meu ver também foi Imola foi das melhores corridas do ano e infelizmente eu acho que o bichinho das paragens, das estratégias da Fórmula 1 passou ali para a F-Course e deitaram a perder a possibilidade das vitórias, mas sim, tem tudo para ser mais uma vez uma boa corrida. Vamos ver. É assim, eu não vi a corrida do ano passado. Fala sobre isso. Concordo convosco. Mas será que podemos descartar a Toyota? Se a equipa que eu nunca descarto é a Toyota. Não é? Pronto. A operação deles Fininho, tá é sempre isso, a operação aí. Execução. Estão lá. Ritmo, veremos. Mas é o que estava a dizer há pouco. Temos todos com possibilidade de andar ali na disputa de pódio e pelas vitórias. Vamos ver. Mas realmente acho que
seria uma boa altura para a Jota fazer esquecer o que aconteceu na corrida anterior, para chegar aqui em Imola em força, e mostrar na casa da Ferrari que se calhar também consegue fazer um brilharete. Não sei. Sinceramente não consigo dizer. Concordo com o Hugo. Fazer pior do que aquilo que a Porsche fez na ronda inaugural será difícil. Portanto, o caminho só pode ser para melhorar. Eu acho que as equipas estão num momento que está muito. As principais as que estão em cima estão muito renhidas, portanto, para dizer quem é que poderá vencer acho que estamos num ponto que é um pouco complicado. Como elas estão muito próximas, pode ser qualquer um a ganhar. Para mim, o meu ponto de vista é assim. E há pouco estava a dizer que era Bruno, mas não é Bruno, é o Bernardo Souza. Enganei-me no nome. Então eu faço um pedido a ele para Imola, que leve um intercosto e que faça um fumado dentro do carro. É que não é que aquilo começou a ouvir um fumaraças do caraças. Então eu posso deixar lá um intercosto fumado, enquanto estiver à espera que venham buscar o carro, ele no final pode servir ao pessoal todo. Bem visto. Mas espera, mas aí também é outra equipa que também do que se passou também as expectativas podem estar altas ou como podem estar baixas. Como tiveram 2 problemas, será que não podem vir a ter outro? Ou então podem surpreender a gente e podem ficar bem qualificados. Sim, E sim. quando temos o nosso a conduzir, o que a gente quer é que ganhe. Portanto, muita força para o Bernardo e que traga uma belíssima vitória de Imola. Pois, no GT3 tivemos uma entrada muito forte da McLaren, não é? Portanto, a Iron League também vai jogar em casa com os Mercedes, a McLaren, Corvettes. Temos a Lexus também. Também tiveram bem no Qatar. Sim, também estiveram em bom plano no Qatar. Portanto, também acho que aqui no GT3 também podemos ter aqui uma corrida bem animada. E sobretudo, acho que como é um circuito à série, acho que pode haver mais problemas do que no Qatar, porque no Qatar o circuito não só é aborrecido, é assim, e aquele circuito foi desenhado para motas. E para carros aquele circuito simplesmente não funciona. E depois ainda há a questão das escapatórias de serem bastante facilitadoras e isso não existe em Imola, por isso toda a gente comete erros e a dimensão dos erros vão-se pagar muito mais caro e isso vai tornar a corrida muito mais interessante de acompanhar. Sim. Está tudo em aberto. Sim, também vamos ver se mudanças temos no BOP. É sempre um fator a ter em conta. Vamos ver. Muito bem. Entre o nosso primeiro episódio e este já tivemos as confirmações que nos interessam sempre para Le Mans. E temos a confirmação que a Wayne Taylor Racing tem uma vaga com o seu Cadillac, um dos Cadillacs, e vai com o número 101, não é o 10, é 101. E ao volante temos a confirmação dos irmãos Taylor, o Ricky e o Jordan, e, claro, o Filipe. O que acham? Finalmente, é deste? É um regresso desde 2006, não tenho erro, que o Filipe regressa à categoria principal. Esperemos que seja desta. Depois de tantos problemas. Pois, não é muito animador. Tenho uns meses até lá. Eu acho que vai ser uma bananada.
porque acho que foi um dos telas já veio a dizer que não estavam assim com muitas expectativas de. Acho que era isso a notícia de que aquilo corra bem lá a coisa. Eu desconfio mais que eles andam a testar o carro para ir para Le Mans em IMSA. A pôr ali o carro ali à maneira para Le Mans estar assim o carro bom e não terem problemas e ficar lá em cima. Agora, porque depois também vai o irmão, o outro carro também, e a maior parte das vezes onde o Filipe corre, o carro irmão fica sempre à frente dele, portanto, também as expectativas também não são muito altas. Muito bem. A outra notícia é. E a própria Action Express também nos últimos anos alemã também não tem tido ali uma corrida muito limpa. Por isso, se a Action Express, que já no IMSA consegue até ter ali a coisa bem organizada, se eles quando atravessam o Atlântico, ali a coisa dá sempre um bocadinho para o torto, às vezes pode não ter sido por culpa deles, mas isso são as corridas e toda a gente tem que dar a volta a isso, tem que se meter aliada dos problemas. E a WTR acho que este ano tem que só começar a molhar os pés, e com o início de época que eles têm, acho que tem que haver um controle de expectativas. Muito honestamente, Sim. com toda a competitividade que existe no pelotão, acho que se eles chegassem e conseguissem fazer um top 10 que fosse, e em espaços mostrar um bom ritmo, acho que já seria muito bom. Sim. 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 Se bem que há aqui um pequeno pormenor, que é a Cadillac vai participar com vários carros, entre a Action Quais? Express, o Inteler e a Jota. Portanto, são 4 Cadillacs. Mas eles partilham todos a informação entre eles. Portanto, no fundo é como se fosse uma única equipa, digamos assim, mas com 4 carros com cores diferentes. Não sei se será exatamente assim, se haverá transparência total na partilha de informação, setups e tudo mais. Mas se assim for, se houver essa transparência total, poderá ser realmente muito positivo para o Wayne Taylor Racing. Sinceramente espero que assim seja, porque se assim for eles darão um passo em frente, e se eles tiverem cuidado com os BMWs, sobretudo os GTs, se calhar conseguem um resultado até interessante. Vou-me lembrar aqui do Earl Bamber no ano passado. Mas sim, gestão de expectativas, concordo em absoluto. Aliás, já comecei o podcast a falar nisso, que acho que o Intel Racing tinha vindo logo com muita garra, Subestimou muita o desafio. vontade. Sim. Eu acho que eles colocaram o fasquia muito alto, eles pensavam que as coisas realmente iriam ser mais fáceis agora com o Cadillac. E a curva de aprendizagem, pelos vistos, ainda é bastante acentuada. Espero, muito sinceramente, que esta partilha de informação entre os 4 carros permita esbater aqui esta diferença competitiva. E que, olha, no fim, quem sabe o Dash fica em primeiro. Portanto, o 101, não é? Seria muito giro. Mas sinceramente, acho muito difícil. Mas lá está, isto é alemã, né? Alemã escolhe os vencedores. É verdade. Desculpa, Fabrício, também o mesmo que está a acontecer com a Aston Martin. Muita gente estava com a expectativa alta do carro ficar ali nos tops, e como não IMSA e não é que foi também um downgrade.
Mas sabes E, que eu. e a mesmo, Desculpa. Força, Gil. aí vai dar aí o mesmo que a Cadillac. A Wayne estava já a ter os problemas que estava com a cura no ano passado. O pessoal já estava, pronto, quando estava aqueles rumores a dizer que poderia vir para a Cadillac, estava chuva cá a cura. E quando veio esses rumores, veio assim um raio de sol. Veio a confirmação, ficou sol. Exato. Veio a corrida, teve a trovejar, ainda não parou. É isso. E o mesmo, eu dou o mesmo que a Aston. Também lá está, aquele hype antes da corrida. Epá, mas depois quando vem a corrida tudo muda. Pronto. E o hype foi logo abaixo. Porque fosse na primeira Mas, corrida e na segunda corrida ficassem bons, epá, a gente até escondia atrás. No caso da Wayne, mas já são duas corridas a ter problemas. Que expectativas é que nós adeptos vamos ter à equipa? No nosso caso, temos que colocar lá o Filipe, porque se não tivesse o Filipe, olha, era passar para o lado. mas sabes que eu discordo em relação ao Aston Martin. Eu acho que a expectativa em relação ao Aston Martin e ao Valkyrie era mais dos fãs. E não tanto dos dirigentes da Aston Martin. Os fãs deram hype Sim. ao carro. O tal Sim. hipercarro, o V12 e coisa e tal, que ia ser uma coisa E mais brutal. os Instagrammers e os TikTokers e essa treta toda de ui, Aston Martin, o carro fabuloso, vamos Sim, ver acho que isto foi mais tudo. por E aí eles do ali, que o ok, discurso da malta que está à frente da Aston sim, Martin e de Art of Racing tem sido sempre de ok, temos que aprender muito, é o primeiro ano de competitivo deste carro, a pista, portanto isto aí lá está. vai ser aprendizagem. E até acho que eles não estão muito mal, sinceramente. Sobretudo se comparar com outros projetos. Um, epá, por exemplo, podemos comparar com o Lamborghini, né? Portanto, que anda a rasgar-se. Podemos comparar com os Peugeots, que pronto, já vão em quem é dois carros novos e quem sabe se não virá outro. E pronto. Epá, agora isto é um pelotão extremamente competitivo. São muitos Lá está. fabricantes, muitos construtores. Eu acho A que Aston este ano Martin está tem que muito aprender. mais. Desculpa, eu acho que este ano está muito mais competitivo comparado com os outros anos. Se eles entrassem nos outros anos, é pá, talvez aí poderiam estar ali. Mas nos outros anos quem estava a dominar era a Toyota. Sim. Mas poderia estar ali perto. Agora, como tens muita fábrica, tens muitos carros, e como primeiro ano, acho que é complicado pá, chegar ali ao top 5. Se eles andarem ali no top 10, já não é mau. E vão estudando as corridas e depois no próximo ano andarem mais para cima. Fazer este ano como desenvolver o carro e entrar no segundo ano à série. Isto poderá ser a maneira, como referiste, do pessoal que está lá e dirigentes estão a pensar. Mas o pessoal que está fora, nós, estamos a dar aquele Aston Martin, o carro é lindo, e ouço só o som, isto é brutal, vai ficar ali à frente. Epá, pois na corrida a gente perde aquele gosto pelo carro. É como nós como fãs, mas quem percebe e quem vê e vê a coisa, pá, é o primeiro ano, eles não podem ganhar uma corrida. Se ganharem uma corrida, olha, foi muito bom para um carro de primeiro ano. Agora Sem andarem dúvida. ali, terem problemas, pá, é normal. Todos os carros têm falhas, toda a gente erra. E para o ano já vamos ter equipa nova e de certeza que vai acontecer igual. Talvez não a um nível tão grande como a Aston Martin, porque é a base dos LMDH, que pronto, é uma base mais segura para entrar, Sim. mas não é uma garantia de isenção de falhas, porque a Alpine no ano passado vimos que, apesar de serem competitivos a espaços, mas tiveram problemas. Sim. Sim, motor, Sim. nomeadamente. Mas isto também já os carros normais também têm problemas de motor.
Portanto, olha, Mas, calma, Alpine, isto é, Alpine para parece mim é, bem. estão a preparar o Aston Martin para o próximo ano ter Max Verstappen e Fernando Alonso a conduzirem o carro. Leram aqui primeiro em Le Mans. E mais um. Muito bem. A outra confirmação é que temos da Porsche que o Pascal Wehrlein vai para o carro número 4, ao lado de Felipe Nasser e Nick Tandy. E temos então a confirmação de que o Felipe não vai pilotar o Porsche, mas sim vai para o LMP2 com a AF Corse. O A António, equipa. Sim, o António Félix da Costa vai pilotar o carro da AF Corse na categoria de Pro Am, juntamente com François Perroton e o Mathieu Vaxivière. uhum. O que é que acham? Acham natural ou foi uma má escolha? É assim, para mim, dentro das 3 opções que a Porsche tinha, foi claramente a pior. Se fosse o Nick Müller, eu entendia, até porque a Porsche, de fora, a Porsche deu muitas promessas vazias ao Nick Müller, porque tudo começou com um teste na Fórmula E. Um teste privado, que afinal não foi assim tão secretivo como eles pensavam, que era claramente para ocupar o lugar na equipa oficial, que era do Félix da Costa. Pronto, que ano passado depois teve um final de época enorme na Fórmula E, ganhou várias corridas seguidas e de tal forma que até se meteu na luta pelo campeonato. Essa forma do Félix da Costa meio que os obrigou a ter que renovar e jogaram ali o Nick Müller para a equipa cliente na Fórmula E. Agora, eu se fosse o Nick Müller, muito honestamente, eu não estaria nada contente. Pronto, o Nick Müller também é aquele piloto que foi um dos mais lesados das decisões todas da Audi. Porque num universo paralelo, o Nick Müller hoje em dia continuava a ser piloto da Audi, era dos mais. Ele já na altura que a Audi começou a sair, já era dos mais respeitados, mas hoje em dia então era destacadíssimo, um dos pilotos mais respeitados, talvez só atrás do René Rast. E ele neste momento também poderia estar a fazer endurance com a Audi, mas não, teve uma passagem pela Peugeot, como nós sabemos, não é o carro mais competitivo, dificultou bastante, e também ali várias passagens pela Fórmula E, e agora que parecia ter, nos termos em que o Bijou estava a colocar, quando se aparentava que estavam a entrar o sol, de repente a Porsche puxa-lhe o tapete nas mais diversas frentes. E pronto, a meu ver, ele é o mais lesado. Metendo o patriotismo de lado, ele foi o mais lesado desta situação toda. Bem, e se a Porsche queria que fosse um dos 2 pilotos da equipa oficial, é assim, a meu ver, a escolha não tem dificuldade nenhuma. O Pascal Wehrlein teve a estreia que teve em Daytona e essa pequena amostra devia ser suficiente para eles verem que talvez não seja a melhor ideia numa grelha tão competitiva e em que ter um terceiro carro é uma ajuda imensa, eles serem um piloto que talvez não seja o mais competitivo com este carro, sendo que o Félix da Costa
já deu mostras, não só por ter vários anos de competição em endurance, mas neste mesmo carro. Por isso, enfim, é o que é. E quanto ao Félix da Costa na F-Corse, acho que é claramente o sinal para a gestão da Porsche que ele não andou a dormir. Muito bem. Hugo, Vamos ver. Concordo plenamente. É só, a meu ver, do lado da Porsche, é só uma questão de. Porque é piloto da casa, não é? É alemão, é o campeão em título Fórmula E. E então, pronto, aproveitam e colocam na equipa de Porsche para Le Mans. Mas claramente na Endurance a amostra que temos do Pascal foi não é boa e o Filipe tem sempre vou falar no Filipe o António tem provas dadas em Le Mans e vasta experiência na resistência, por isso seria por nós de caras qual seria a escolha, Mas Hugo, Sim, também temos. Desculpe, Fabrício, diz. deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. Segundo os dirigentes da Porsche, o Pascal Wehrlein convenceu-os plenamente. Mas Pá, não sei convenceu-os. porquê, mas São Convenceu-os, palavras. Uma pessoa Não pode houve preferir quaisquer palavras. não sei. Não quer dizer que acredite Não- nelas. Sim, epá, pronto, eu percebo o lado de um piloto alemão que é campeão de Fórmula E pela Porsche, percebo isso tudo. Do outro lado tens o Nico Müller, que por acaso também é alemão, que... Eu acho que ele é suíço. não, Pronto, desculpa, Suíço, exatamente, Suíço. Suíço, acho que sim. É logo ali um Suíço, pedigree desculpa. abaixo. Mas pronto, também fala alemão. Eh, é suíço, sim. Mas tens o Nico Müller. Epá, o homem fez 2 anos com o Peugeot no WEC. Antes disso também competi com o LMP2. Tem experiência nisto. É muito rápido. Epá, o encerramento da Audi, do programa da Audi Sport, é algo que faz doer a alma, sinceramente. E os pilotos que lá tinham, o Nico Müller, o René Rast, entre outros, que falaste. Ele é um belíssimo piloto. E depois, pronto, tiraram-lhe o tapete assim. E do outro lado, ainda tens o António Félix da Costa que fez um ano inteiro com o 963 com a Jota. Não foi bem o ano inteiro, porque faltou a prova inaugural que foi aqui em Portimão. Tem essa pista bem. Sim, já venceu Le Mans também com LMP2. Muito, Pronto, muito. ok. Não... Muita gente que tem muito carisma e gosta muito dele quando anda no paddock de Endurance. Chama muita atenção. Sim. Eu tenho uma opinião, uma ideia que é. Eu acho que este vai ser o último ano do Félix da Costa ligado à Porsche. Na Fórmula E. Ok? Acho que devia ter sido era no ano passado. Este ano ter acabado com a Porsche. Eu acho que só não foi no ano passado e ele esteve muito perto, segundo dizem, a coisa esteve muito perto dele ser substituído. Mas isso talvez os nossos colegas do Fórmula E saibam mais. Quanto a mim, só não aconteceu porque ele teve aquela subida de forma absolutamente inacreditável e começou a adiar tudo e todos na reta final, de tal forma que até podia ser campeão. E portanto, acho que foi só isso que o segurou para este ano. Agora, é sabido que o António Félix da Costa quer fazer endurance e conjugar com Fórmula E.
está visto que a aposta da Porsche passa pelo Pascal Wehrlein para um Porsche oficial. O António Félix da Costa vai fazer as 24 horas de Le Mans com a F Corsa. Não tem absolutamente nada a ver com Porsche. Muito pelo contrário. Muito ligado à Ferrari. Não estou com isto a dizer que o Félix da Costa irá para a Ferrari para o ano. Para o 499p. Mas eu sinceramente também não estava à espera que o IFIE saísse da fileira da Porsche J e desse o salto para a Ferrari, como deu este ano. Não sei, mas o feeling que eu tenho é, e posso estar completamente errado, é que este será o último ano do António Félix da Costa ligado à Porsche e depois poderá fazer outras coisas mais interessantes. Aliás, acho que ele deu uma entrevista ao Autosport em que ele diz que acredita que este seja o último ano dele com o LMP2. Portanto, veremos. Não, e sobretudo porque nesta altura na Fórmula E, pronto, com a mudança com a atualização do Step 2 da geração 3, nesta altura a Nissan parece ser o pacote mais competitivo. E a Nissan tem claramente o segundo carro em baixa. E a Nissan já tem o seu histórico na Fórmula E. Eles tiveram lá o Buemi durante uns anos e que estava a fazer o eco. Por isso é uma equipa que tem o histórico de permitir os seus pilotos competirem em endurance. Que no caso do Buemi até era uma partilha até mais estranha, porque ele estava em duas marcas japonesas diferentes e normalmente marcas japonesas têm muito a honra e às vezes até um piloto que muda de marca até fica ali manchado. E eles permitiram o Buemi estar a correr com a Toyota no Endurance. Por isso, e acho que seria uma boa solução para o António. Até porque há claramente várias marcas no WEC que ainda não têm os line-ups bem afinados. Acho que ainda precisam de algumas mudanças. E por exemplo, ele este no mercado teve claramente a chance de regressar à Jota e preferiu manter-se na Fórmula E. E acho que seria um regresso benéfico para ambos. Sim, a Jota gostou muito do ter lá. Vice-versa, não é? E depois também, esta questão toda também me traz outra questão, que é o que é que o Nick Tandy e o Felipe Nasr, que é aquela história que tínhamos ainda há bocado, eles este ano têm hipótese completamente inédita de ganhar as 3 provas mais importantes do Endurance. E vão partilhar o carro com o rookie. Yeah. Exato, eu adorava saber o que é que lhes passa realmente pela cabeça perante esta situação, porque eles tinham três hipóteses e eu, se fosse piloto, acho que é a mais fraca e acho que eles, vendo aquilo que viram em Daytona, devem sentir o mesmo. Mas é a máquina de relações públicas, a máquina de marketing, tem que trabalhar muito bem. Em Le Mans, quantas horas mínimas é que o condutor pode ter? Condução? Mas são bem 3, não é? 3. Eu acho que sejam 3. Não é? É o que for. Então o Pascal vai fazer as horas mínimas, o máximo que se pode fazer, e o resto depois é o Nick e o Filipe. E vou pô-lo a andar se calhar de dia. Não, de noite. Não, noite espatifa-se. Não, à noite. Sim, metem a fazer os safety cars. É. Olha, faz 3 horas e safety car. Vai chover em Le Mans.
vai haver 7 horas de safety car, são as 7 horas do Pascal. Quando acaba o safety car, vai o Filipe ou o Nico vão correr. E depois o Pascal já pode arrumar as botas. Já estou a ver. Acho que A são 6. comunicação do. Desculpa? 6 horas. Acho que são 6. 6. 6 horas? O- O mínimo no é ano 6 horas. Epá, No ano pensava que era passado menos. houve para aí umas 7 horas de safety Sim, car. pois sim. Sim. Durante a Só madrugada de de chuva. madrugada houve umas 5 ou Sim, 6 sim. horas. Sim. Ali para aí desde as 2 e tal ou 3 até às 7 ou às 8. Pascal vai conduzir em safety car. É o safety car da Porsche. No fundo é perceber quando é que há barreiras que precisam de ser substituídas, não é? Pois é, metê-lo lá. Epá, mas depois a Porsche é perder tempo ir às boxes e mudar sempre de piloto. Mas perdeu tempo aí. Tu Tem que tocaste num chover, ponto, tem que chover torrencial. Hugo, que é de facto os outros dois pilotos. O Nick Tandy e o Felipe Nasser. Epá, tens de imaginar o que é pegar num carro e pá, imagina que a coisa corre mal. Não é? Até podem ser Eles eles vão a errar. azar. Sim, podem ser eles. Até podem ser eles. Epá, mas expectativa de fora, tu vês os dois que querem ganhar, epá, e depois metes o Pascal. E a Não é tirar o mérito. pressão Não sobre é ele, tirar, percebes? E a pressão sobre sim, ele. não é tirar o mérito ao Pascal. Eu depois o tive a ver e ele até foi campeão no 3º ano em DTM. Epá, Sim, foi. já foi há alguns anos, né? E campeão Fórmula E. Só depois é que eu vi, descobrir que ele teve a correr em Daytona. Numa reportagem, num resumo, depois tiveram a fazer o resumo dos tempos, em que não conseguiu ver o nome dele, estava lá mais para trás. A Porsche lá sabe o que eles querem fazer. Pá, marketing pode trazer se calhar muito dinheiro. Agora, resultado, é pá, duvido. Mas isso sou eu, até posso me morder a minha própria língua, mas Le Mans é Le Mas Mans. mas a Porsche quisesse ir realmente por marketing, eles até já tinham o Sebastian Vettel no forno. Que isso sim seria realmente uma manobra de marketing. Mas olha que Martin se calhar chegava mais que o Filipe. Com o Filipe a fazer de marketing de vídeos, interação, o Filipe, outra vez, o António acho que conseguia chamar a trazer uns pauzinhos para a Porsche. Vamos ver. Vamos ver. A última das notícias que temos aqui é para a Peugeot. Fala-se da possibilidade de desenvolverem um novo carro para competir para o ano. Que seria o terceiro. Eu não vi a notícia, por causa do. É a primeira que eu estou a ver. Então eles vão ter 3 carros a produzir. 3 carros. Não, Na terceira mesma versão do categoria. carro. Não, terceira versão do carro. Ah! Começaram o carro sem asa traseira, agora tem asa traseira e Ok, E agora vou Mesmo fazer assim não outra. anda. Ok, então vamos a voltar à mesma situação da McLaren na Fórmula 1, que eles tiveram um carro, não resultou, fizeram outro, depois acho que foi no terceiro que resultou. Bem, a parte positiva é que a Peugeot parece realmente empenhada em continuar. Exato, sobretudo depois das Sim. mudanças na Stellantis e na cúpula da Peugeot. Exato. Porque se não tivessem, não estavam a fazer isto também. Já tinham fechado a garagem e até logo. Exato. Portanto, essa parece-me ser realmente a parte positiva desta notícia. Até porque se falou em termos de Alfa Romeo entrar por troca da Peugeot. Agora, pronto. Eles optaram por trazer um carro que rasgou o livro de como construir um carro de corridas, não é? Portanto, um carro sem asa traseira, ou sem um aileron Matias, não resultou.
E apesar da nova versão e dos jokers já utilizados, até à data, os melhores resultados, acho que da Peugeot, desde que voltou à Endurance, foi o quê? 2 terceiros lugares, salvo erro. Epá, pronto, espero que. Sim, penso que sim. Acho que foi. Acho que tinha para aqui apontado aqui alguns. Acho que foi Monza e Bahrein. Olha, Bahrein no ano passado, salvo erro. Depois acho que foi Sim. Monza, já há um ano. Sim, foi na Mas última talvez. prova. Sim, foi a tal que eles chegaram ao fim sem, Sem sem gasolina, não é? combustível. Sim. Exatamente. E pá, agora pronto, há aqui esta questão da extensão do regulamento técnico até 2029. E pá, se calhar precisarão de convencer mais alguém para os deixar trazer um novo carro. Mas eu olho para isto com o copo meio cheio e meio vazio. Mas quero salientar é que realmente, se assim for, a Peugeot continua interessada em manter-se nas corridas de endurance, sendo certo que existem imensos construtores atualmente a competir e só um é que no final do ano pode dizer que ganhou Le Mans e que, por exemplo, é campeão do mundo. Portanto, vamos ver. Eu muito honestamente, até acho que estamos a chegar a uma altura em que começa a poder tornar-se normal os construtores mais antigos, que no caso é a Peugeot, que entraram no fim de 2021, ou seja, eles já têm 3 épocas e meia, e sobretudo a Toyota, Sim. começarem a pensar em ter mesmo um novo chassis, porque pronto, a Peugeot continua com o mesmo chassis de outra vez. Eles tiveram só aquelas mudanças e depois até eu até posso dar a benesse da mudança toda dos regulamentos quanto ao tamanho dos pneus, Deus. que eles dizem que os afetou bastante, mas a Toyota, nesta altura, eles ainda conseguem ser competitivos, mas será que eles não atualizassem o chassis não poderiam beneficiar? Porque este chassis deve ter um teto limitado e eles podem estar a alcançar esse teto. Sobretudo quando, por exemplo, nós este ano temos um novo construtor, que é a Aston Martin, que já tem um carro 4 anos mais novo do que o GR010. Sim. Para onde vamos ter a Hyundai, a Genesis. E depois vamos ter a Ford. E ainda vamos ter a McLaren também em data indefinida. Provavelmente deve ser anunciado em Le Mans, acredito nisso. Mas há constantemente entrada de novos construtores e os outros carros, o tempo vai passando por eles. E pronto, e cada projeto tem um seu teto. Por isso, acho que estamos a entrar numa altura perfeitamente natural para se começar a pensar em updates mais extensivos. Sim, vamos. Aliás, principalmente a Toyota, que quando começou só tinha a competição da Rebellion, Alpine, o LMP1. Exato. Já são bastantes anos com um chassi. Por isso é uma possibilidade, sim. Se não tem mais nada a acrescentar, vamos ao último tópico do podcast, que é o arranque da ILMS, a European Le Mans Series. Está de volta mais um ano.
Normalmente, como normal, são apenas seis corridas. A mudança em termos de calendário para este ano é a saída de Mugello e a entrada de Silverstone. A primeira corrida é já no próximo fim de semana, dia 6 de abril. E depois teremos em França Le Castellet, Imola, Spa, Silverstone, e depois a 18 de outubro termina, como tem sido costume, em Portimão. Serão 44 carros na grelha para este ano, que é um recorde. Voltamos a ter vários pilotos portugueses na competição, para além da normal da Algarve Pro Racing, que tem a sede lá em Portimão e no autódromo, no AIA. Destaques aos pilotos portugueses: temos o Pedro Parino no 34 da Inter Europol, na LMP2. Depois temos o Manuel Espírito Santo, que sobe também dos LMP3 para os LMP2, e que infelizmente tenho como companhia o Pipo e o Enzo Fittipaldi, ou seja, a língua portuguesa domina entre os pilotos. E temos também o Filipe. Desta vez o Filipe vai correr com a Nielsen Racing e tem como companheiros o Ferdinand Habsburg e o piloto turco Sam, que eu não me atrevo a dizer o último nome. Não vale a pena tentar. E temos também, normal, o piloto angolano, o Rui Andrade, também, com a TF, também é presença assídua na Resistência e no LMS também. Não sei se tem mais algum destaque a adicionar. Em termos de pilotos, eu tenho aqui mais um, que é o carro número 18, o LMP2 da ITEC, que temos a Jamie Chadwick, piloto que venceu a W Series. Nos últimos anos tem andado pela Indy Next com a Andretti. Continua a ser piloto de desenvolvimento da Williams, e piloto de teste também na Fórmula E, e faz a sua estreia na Resistência, com o Matias Gilberto e o Dani Juncadella como companheiros no carro. E que o Lotter irá aconselhar. Sim. Não sei se têm mais alguma referência a adicionar aos pilotos. O APR 25 este ano, infelizmente perdem o Alex Lynn, mas vão ter o Theo Pourchaire, que é um piloto que teve bastante azar na sua profissionalização, digamos assim. Também pelos desvarios todos do Sr. Zac Brown na gestão da equipa da McLaren na IndyCar. E também o Lorenzo Fluxa, que o ano passado
fazia parte, de a meu ver, um dos trios mais excitantes do pelotão, que era o Cool 37. Ele era o companheiro do Malta Jakobsen e do Rito Momiata. Pronto, e acho que KPR este ano pode ter outra vez condições para lutar pelo título. Mas este ano no europeu há equipas muito boas. Por exemplo, a equipa do Manuel Espírito Santo, olhando de parte a parte das rivalidades de Derani na América, mas acho que o Derani e o Enzo Fittipaldi, é assim, o Fittipaldi, diga-se de parte, que é o melhor de toda a fornada. É melhor que o irmão mais velho e então com o tio mais novo, que é o Fittipaldi Júnior, o Emerson Júnior, não se compara, que esse aí só tem o nome mesmo. Mas acho que é uma equipa muito boa, peca ainda pela inexperiência, mas acho que o Derani pode conseguir metê-los aos dois nos trilhos. Muito bem. Algo aqui que me escapou, mas outra que eu quero salientar, que é o número 99, da AO, que é o Spike! O Spike também vai participar na ILMS este ano e tem ao volante o Louis Delattre, juntamente com o PJ Hyatt e o Dan Cameron. Também uma boa tripla para a Pro-Am. Algo mais podemos seguir com atenção. Temos também este ano. Espera aí, Marcelo, Marcelo, desculpa, só uma coisa. Eu vou pedir aqui um favor a toda a gente que no Twitter ou no X que vá à AO Racing e que peçam que tragam merch do Rexy para Portimão. Acredito que vai haver muita gente que vai comprar. Eu quero comprar. Fabrício também quer comprar. Por favor, no Twitter, e depois, claro, metam BFF1 Endurance, que é eles que tragam merch do Rexy para cá. Que os portos da aduana é muito caro e fica o dobro da roupa se mandar vir dos Estados Unidos para cá. E o Trump vai lixar isto tudo. E, por favor, que tragam merch para Portimão, que a gente compra aquilo tudo. E que, pô, tragam o Rexy para cá. Isso é que era. Muito bem. Estreias. Temos, como já falámos um bocadinho no WEC, temos também na ILMS a estreia da Mercedes. Está de volta. Que é mais novamente o plantel, como no WEC tem sido recheado de marcas. Temos o regresso da Mercedes. Um outro destaque são LMP2, são 21 carros, 7 deles são por ano, o que mostra, vamos ver, que aqui a Loreca 07 é uma máquina incrível. Está para aqui. Há muitos anos que é utilizado e continua a ser utilizado. Uma verdadeira máquina. A outra novidade que tem aqui é os LMP3 são equipados de motor Toyota. Todas as três marcas, digamos assim,
construtores de chassis, o Ligier do Kane e a Gineta fazerem a estreia com o motor Toyota. É algo. O último destaque que temos. O último destaque que temos para a ILMS. Por isso, como o Ju disse, Portimão, quem puder apareça lá e esperemos que aí eu traga merchandising. Não sei se têm mais algo a acrescentar. Daqui tivemos os testes este fim de semana, passou. O fim de semana Sim. 31/1. Eu estive a ver os resultados, o número 24 estava ali no top 10 em quase todas as sessões, portanto é um bom sinal. Mas às vezes quando é os testes para as provas é o contrário. Portanto, o número 24 do nosso querido filho. Sim, vamos ver. Em termos sim, de resultados, as melhores voltas foram para os dois Inter Europol por uma diferença de 1 milésimo. 1 milésimo. Algo extraordinário, diga-se. Quem acompanha a LMS sabe que é sempre bastante disputado, por isso vemos que não é, apesar de ser incrível, não é algo que surpreenda. Vocês têm mais nada a acrescentar? Não. Se não, ficamos... A única coisa que diria é que esperemos que a 18 de outubro possamos estar todos em Portimão e, quem sabe, a festejar a vitória de um piloto português como campeão da IPM Series. E os bilhetes nem costumam ser muito caros. Para o paddock, para Gridwalk e Grandstand, acho que fica a rondar eles fazem a 20 e poucos euros, mas quase ao início, quase a chegar à prova, eles passam para 17. Em Barcelona foi este preço que eles fazem. Portanto, o preço acessível para o pessoal todo ir lá e torcer pelos produtos portugueses. Sim, isto aí costuma ser uma corrida muito interessante. 4 horitas que passam Sim, bem. E temos também 44 carros, portanto ali não vai haver quase tempo morto, vai ser para haver carros a passarem toda a hora. Também é uma coisa muito, muito boa. Sim. Muito bem. De relembrar, temos ILMS em Barcelona este fim de semana, dia 6 de Abril. Temos fim de semana 11 e 12 de Abril, corrida do IMC Long Beach. E depois temos fim de semana a seguir, 11 a 20 de Abril, às 6 horas de Imola. E com isto encerramos mais um episódio. Muito obrigado aos três e a quem nos acompanha. Até uma próxima. Boas corridas.